Ninguém nunca questionou isso de verdade. Patrick Estrela vive debaixo de uma pedra, não trabalha, não estuda, não parece ter qualquer tipo de responsabilidade. E mesmo assim ele come sem parar. E não é pouco não, tá? Ele compra doces, compra muitos hambúrgueres, ele já desperdiçou dinheiro numa venda de garagem do seu siriguejo, ele aparece com itens, aparece cheio de coisa, mas de onde vem isso? Porque se você olhar pra vida dele com calma, percebe que tem algo de errado. Primeiramente, a casa é uma pedra. E aqui já começa o primeiro detalhe estranho. Patrick não paga aluguel, ele simplesmente ocupa aquele lugar. No episódio em que a casa do Bob Esponja é destruída, Patrick afirma que construiu sua própria casa. Mas a gente sabe que aquilo ali é só uma pedra, provavelmente arrastada de algum lugar, colocada ali e pronto, uma casa feita. Então pensa comigo, se ele não paga nada, se ele não tem despesas fixas, se ele praticamente não possui bens nenhum, o pouco dinheiro que entra sobra. Certo, ok, mas ainda assim, de onde entra? Porque mesmo que o Bob Esponja banque algumas saídas, algumas coisas dos dois, e sim, ele banca isso, já é dito na série, isso não explica tudo. Existe um episódio em que Bob Esponja é demitido injustamente pelo Sr. Siriguejo, e nesse momento Bob diz algo revelador: se eu não tenho dinheiro para comer, você também não vai ter. Isso aqui é praticamente a confissão disso. Patrick depende financeiramente do Bob, mas depende até que ponto? Porque mesmo quando Bob Esponja não está pagando, Patrick ainda assim aparece com coisas, inúmeras coisas. Patrick não tem trabalho fixo, mas ele sempre consegue emprego quando quer, seja no balde de lixo, no siri cascudo, em um restaurante de amendoins. Ele é incompetente, mas não incapaz. E sempre que o dinheiro aperta muito, ele trabalha. Por pouco tempo, claro, com resultados desastrosos, sim, mas trabalha. Só que tem algo mais profundo aqui, muito mais profundo. Patrick entende o sistema. No episódio em que ele ensina Bob Esponja a viver como desempregado, ele demonstra algo assustador. Ele sabe sobreviver sem dinheiro. Ele sabe principalmente manipular. Ele provoca o Lula Molusco até que ele jogue comida neles. Ele leva o Bob Esponja até a Sandy para conseguir café da manhã grátis. Ele explora oportunidades, cria situações. Ele entende como conseguir qualquer coisa manipulando qualquer pessoa. E isso não é burrice, diferente do que a gente pensa. Isso é uma inteligência social. Mas calma, que isso aqui ainda não responde nossa pergunta principal, é claro. E o que isso aqui nos mostra? Mostra que Patrick não tem estabilidade nenhuma. Ele vive no limite. E mesmo assim, ele nunca passa fome por muito tempo. E aqui as coisas começam a ficar estranhas de verdade. Porque existe um outro episódio na quarta temporada que quase ninguém leva a sério. Um episódio que revela algo absurdo demais para ser só uma piada. A árvore genealógica do Patrick. E quando você olha para aquela árvore com atenção, você percebe algo impossível de ignorar. Patrick é descendente de reis. Não metaforicamente, literalmente. Antigos reis da finda do biquinho. E se você conectar isso com o fato de que ele nunca parece realmente preocupado com dinheiro, tudo começa a mudar um pouco. Porque talvez o Patrick não seja pobre. Talvez ele esteja fingindo. Mas calma, porque ainda é muito cedo para concluir isso. Porque existe uma outra pista, uma licença. Uma simples licença de pesca. E no universo de Bob Esponja, pescar é basicamente matar. E agora me responde, por que um cara que vive debaixo de uma pedra, que não trabalha, que mal sabe somar 2 mais 2, tem uma licença oficial para pescar ou matar? Bem, com isso a gente entende que a resposta que estamos procurando pode ser muito pior do que ele é sustentado pelo Bob. E se isso aqui que a gente tá vendo não é só incompetência? E se for uma escolha